Senhor nosso Deus, nosso Pai, no precioso nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Perdoa os nossos pecados, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos dar início à última aula da teologia dos princípios batistas. Esta é a nossa última aula. Nós já falamos sobre a competência do indivíduo, a salvação pela graça, nós já falamos da Bíblia, a única regra de fé e prática, falamos do livre exercício de interpretar a Bíblia pela Bíblia, e também falamos na aula gravada sobre a eclesiologia batista, as ordenanças, os oficiais, lembrando que os batistas têm dois oficiais, diáconos e pastores. Presbítero, ancião, bispo e pastor são funções de um mesmo ente oficial, que é o pastor. Quando é que o pastor ele é bispo? Quando supervisiona. Quando é que o pastor é presbítero? Quando dirige uma reunião. Quando é que o pastor é pastor? Quando aconselha. Quando é que o pastor é um ancião? Quando ele está com experiência no ministério de muito tempo. Então, ele é um ancião. Vimos também que nós temos duas ordenanças, batismo e ceia. Muitas pastores, ministros, dão ceia a todas as pessoas, com um argumento frágil de que a ceia é do Senhor. Se a ceia é do Senhor, então qualquer pessoa pode participar. Mas lembrando que quando Jesus instituiu a ceia na refeição pascal, após a refeição pascal, ele institui a ceia do Senhor e ele ministra apenas 11 pessoas, que era ele e mais 11 discípulos, porque Judas já havia saído para trair. Então é importante entender isso. Então nós temos que entender cabalmente isso, que a ceia é do Senhor. Não se usa o nome, no meio batista não se usa o nome Santa Ceia. Mas pastor não é a mesma coisa? É e não é. É a mesma coisa porque a ceia é do Senhor e a ceia do Senhor é santa. Mas quando eu digo assim, Santa Ceia, eu estou incorrendo num erro gravíssimo da eclesiologia bíblica, que a ceia é em memória. Então, se eu digo que a ceia é santa, então quando termina a ceia, o que é que eu faço com o suco de uva e com o pão que sobrou? Os pentecostais assembleianos enterram no quintal. Outros pentecostais queimam o pão e derramam o suco na terra. Na nossa igreja, se sobra, quem desejar comer após o culto, pode comer e pode beber o suco, porque é em memória. Naquele momento é um memorial. Após isso é um pão comum, como na ceia, é um pão comum, é um vinho comum, é um suco comum. Então a gente tem que entender isso. Certo? Alguma dúvida sobre essas questões? Outra coisa, só recapitulando a aula gravada. Os batistas não são sujeitos a associações de igrejas batistas, nem a convenções estaduais, nem a Convenção Batista Brasileira. Afinal de contas, os batistas são sujeitos a quem? A igreja local. Deus trabalha com a igreja local. A igreja local, ela é autoridade para se filiar a uma associação. Claro que se filiar a uma associação, vai seguir a norma da associação. Mas se a associação fugir da norma, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que você pode questionar a associação. Então, os batistas se reúnem em associações, em convenções, para missões, para o zelo doutrinário, para a confraternização, para o concílio. Falando em concílio, quem vai passar em concílio, tem dois concílios. Existe o concílio de igreja. Deixa eu aqui, a luz aqui apagou aqui. Existe o concílio de igrejas. Uma congregação batista, ela só é autônoma quando ela passa por um concílio formado por pastores diáconos e o concílio de pastores para examinar um candidato ao ministério pastoral. Os batistas não exigem que você passe pelo concílio para ser pastor. Só que a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil só reconhece pastores conciliados dentro do concílio de pastores. Quem pede o concílio é a igreja local,
que vê no candidato, no caso da Paraíba, a candidata para ser pastor ou pastora. A igreja chama o concílio de pastores batistas, e o pastor batista faz um concílio, que a primeira etapa é um pré-concílio. A entrevista com a esposa do novel candidato ao ministério. Essa entrevista é feita pelos pastores e uma prova com 200 questões em aberto para responder com 4 horas de duração. Feita essa primeira parte do pré-concílio, vamos para a outra parte depois de 30 dias, que é o concílio propriamente dito, onde o candidato será arguido, isto é, perguntado sobre as questões de chamada, conversão, eclesiologia e teologia sistemática e teologia bíblica. É importante quem for fazer o concílio sempre decorar os versículos bíblicos para você não ficar querendo abrir a Bíblia naquela hora, porque tem pastor que pede, me mostre na Bíblia esse assunto tal. Por exemplo, a pergunta, quem criou o mal? É uma pergunta complexa, que muita gente não sabe responder. Quem criou o mal? Ora, Deus criou o mal, que é santo, bom e justo, mas tem na Bíblia. Eu faço o mal, eu faço o bem, eu faço a luz, eu faço as trevas. Deus é absoluto Senhor. Onde é que está isso? Está em Isaías. Então você tem que saber. Entendido essa parte, só recapitulando. Então as convenções sugerem e as igrejas locais acatam ou não. Certo? Mas vamos hoje para o nosso tema de hoje, que está aí no slide, que é a liberdade religiosa. Você pode me interromper a qualquer momento. No século XVII, pois não? Bom, eu creio que nós não estejamos vendo o slide. Tá vendo, não? Eu estou vendo. Quem está vendo, diga, eu estou vendo. Estou vendo, tá? Eu acho que eu estou vendo. O problema do meu aqui, que agora apareceu. Apareceu, né? Ótimo. Então, os batistas espantaram o mundo no século XVII com a sua ideia de liberdade de consciência e liberdade religiosa. É importante tratar dessas questões porque os batistas são pioneiros na liberdade de consciência e liberdade religiosa, não só para eles, como para os outros também. É importante ressaltar essa doutrina que é humanista, que é bíblica, porque Deus não quer ninguém obrigado a adorá-lo e a servi-lo. Deus quer que a pessoa venha de livre e espontânea vontade. Caso contrário, não teria colocado no Jardim do Éden a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Foi colocado ali para ver se o homem ia sobreviver e não pecar. Mas o homem, instigado pela serpente, ele foi e tomou da árvore do fruto do conhecimento do mal, e a história todos nós já conhecemos, porque nós estamos aqui por causa de Adão e Eva. Mas entendendo isso, os batistas, eles espantaram o mundo com a liberdade religiosa. Outro sim muito importante, em 1948, a Organização das Nações Unidas, que naquela época era respeitada, hoje não, nem tanto, declarou um documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já dizia que o homem tem livre pensamento, livre liberdade, eu estou falando de forma redundante, para professar uma religião. Porque a religião católica, onde chega, ela obriga a ser católica. A religião islâmica, quando chega, obriga a ser islâmico. Muitas igrejas protestantes da Reforma se associaram ao Estado, tornando-se vassalas do Estado, e assim obrigaram, por exemplo, lá na Suíça, o reformador Ulrico Zwinglio, ele perseguiu os anabatistas só porque os anabatistas criam uma igreja de crentes regenerados pelo Espírito Santo e no batismo por imersão. Então ele perseguiu porque ele defendia uma igreja atrelada, isto é, vassala ao Estado. Então já antes da ONU, antes de 1948, os batistas arvoravam o direito à opinião, a livre pensamento e a liberdade em escolher e professar uma religião. Então é importante entender isso,
você ter esse entendimento que nós batistas somos favoráveis a qualquer religião, não que a gente seja favorável no sentido de aceitar. A gente tolera por respeito, mas a gente não concorda com a religião. Na Índia tem uma religião que adora rato, tem religião que adora vaca, a vaca é sagrada, tem milhões de religiões na Índia. Cada religião tem milhares de religiões com milhões de deuses. Então, cada pessoa tem o direito de ficar na sua religião ou deixar a sua religião. Então, os batistas são pioneiros no mundo inteiro. Os batistas são radicais. Qual é o radicalismo dos batistas? A defender a liberdade religiosa, exigindo a separação entre religião e Estado. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas a igreja tem que ser sustentada pela sua membresia. Vamos dar um exemplo vivo e prático. Eu apoiei um candidato a vereador na cidade de Patos. Eu apoiei esse candidato a vereador. Eu, pessoalmente, Ranieri, como cidadão, apoiei ele. A igreja, não falo de política na igreja, a igreja é lugar de pregação e adoração, pregação da palavra e adoração a Deus. E esse vereador disse: pastor, se eu ganhar, eu vou doar um dízimo meu para a sua igreja. Aí ele disse: me dê sua conta corrente. Eu disse: não, vou passar o CNPJ da igreja e você faça o Pix. Mas eu quero que você dê das suas expensas, do seu remuneratório. E de fato ele fez. Não tirou verba pública, foi do bolso dele. Então aí eu aceitei para a conta da igreja. Foi da conta pessoal do vereador para a conta da igreja. Porque ele quis dar uma oferta, ele quis ofertar. Isso é normal entre ele e a igreja e Deus. Mas eu não levei em momento algum o conhecimento da igreja que era uma verba pública, porque não era verba pública. Era uma verba pública que foi paga para o vereador, as suas expensas, e ele recebeu o dinheiro da Câmara dos Vereadores, e o primeiro salário de vereador ele deu o dízimo para a nossa igreja, como deu o dízimo para outras igrejas que os pastores apoiaram ele. O que eu quero dizer com esse prego batido de ponta virada é que nós batistas não aceitamos ofertas de município, de estado e de nação federativa. Nós aceitamos ofertas livres e espontâneas para as pessoas participarem. Ok? Então é importante você saber disso. Vamos continuar nossa jornada sobre liberdade religiosa. Já eu volto a falar sobre sustentado pela membresia. Então os batistas creem na liberdade religiosa baseado no princípio de quê? Da competência do indivíduo, da competência. Nós já estudamos, vocês pesquisaram na internet, os batistas creem que cada indivíduo é competente diante de Deus. Não precisa de sumo sacerdote, não precisa de intermediário, porque o nosso intermediário, o nosso sumo sacerdote, não é o pastor terreno, não é o pastor terráqueo, é o pastor celestial, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, cada ser humano deve seguir a religião que ele quiser, que ele imaginar certa ou errada. Cada ser humano tem que seguir a sua escolha. Ele pode até mudar, porque também faz parte da liberdade religiosa mudar e sair de uma religião, sair de uma igreja para outra. Além do mais, a conversão e a igreja regenerada, e é bom lembrar que nós batistas cremos numa igreja regenerada. As igrejas reformadas, como a anglicana, presbiteriana, como os metodistas, como outras igrejas reformadas, elas creem que a igreja ela não é regenerada totalmente. Tem membros que não são regenerados. Por quê? Porque são batizados os infantes, as crianças, que é errado. O batismo é a partir de 10, 11, 12 anos, conforme o entendimento da criança, e tem que ter um bom entendimento.
mas não batizamos bebês, nem por aspersão, nem por imersão, nem por afusão. E é entender o seguinte: as igrejas reformadas, elas entendem que a igreja é composta de pessoas regeneradas e não regeneradas. Nós, batistas, herdamos a tradição bíblica e a tradição dos nossos ancestrais anabatistas de uma igreja regenerada. Essa foi a grande perseguição que Eurico Zwinglio, que Martinho Lutero, que João Calvino fizeram com os anabatistas, com os menonitas, posteriormente, perseguindo-os, porque ambos defendem igreja de conversos, isto é, igreja de conversão, igreja nascida de novo pelo poder do Espírito Santo. Então, essa conversão batista e essa igreja regenerada batista leva os batistas a defenderem a liberdade religiosa, pois o único poder de regenerar uma igreja vem do Espírito Santo. Está lá em Tito, capítulo 3, versículo 5. E a gente vai dar uma lida para a gente não ficar só em nossas palavras, como diz os nossos irmãos. Então é importante você ter esse entendimento. Tito 3,5 diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo de Deus. Então, nós somos regenerados, lavados pelo Espírito Santo de Deus. Nascido de novo. Quem não nascer de novo não pode ver e não pode entrar no reino de Deus, conforme palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O cristianismo, ele torna-se no século IV vítima do seu próprio sucesso. Como assim, pastor? A igreja cresceu assustadoramente. Quanto mais perseguia a igreja, como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais se perseguia, mais a igreja crescia. Então a igreja ficou tão grande que até o século IV era proibido ser cristão. Após o quarto século, foi proibido não ser cristão. Era proibido não ser cristão. Então vejam só. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela começa com o imperador Constantino. Constantino, em vias de combater uma cidade, atravessando o terreno, ele viu no céu um sinal de uma cruz e uma frase que dizia: com esse sinal vencerás. E ele foi na batalha, venceu e trouxe seus despojos e derrotou os inimigos. A partir dali, ele tornou-se cristão. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele torna a cristandade religião oficial, religio officiale. Em tornando a igreja religião oficial, ele detonou todo o paganismo e deixou o paganismo na obscuridade. Ora, há pouco tempo antes de Constantino, durante 4 séculos, a igreja estava na obscuridade. Na obscuridade. E então, depois que Constantino se converte, eu abro aspas, fecho aspas, vou explicar por quê, a igreja tornou-se opressora, tornou-se oficial do Estado e passou a perseguir o paganismo. É tanto que as basílicas, que vem da língua grega basileia, que é reinado, as grandes catedrais eram pagãs. E o cristianismo apoderou-se dessas catedrais. Porque a Igreja Católica, ela nasceu opressora, ela nasceu grande opressora. Então é importante você entender isso, porque até o século IV era proibido ser crente, e após o século IV era proibido não ser crente. Porque a evangelização era força. Por exemplo, Constantino vencia um reinado. O rei era obrigado, com seus vassalos, súditos, tornar-se cristãos à força. Daí surgiu a promiscuidade doutrinária, promiscuidade financeira e outras mazelas que a Igreja Católica prega até o dia de hoje, embora ela hoje não use mais as armas, mas ela já matou muita gente na Grande Inquisição, que é outra história que vocês aprenderam com o pastor Rony, quem pagou a história dos batistas. Então, continuemos.
Quem influenciou a Constituição norte-americana foram os batistas, com a ajuda dos maçons. Batistas, maçons, resolveram fazer uma Constituição de liberdade. É a única Constituição livre do mundo ocidental e oriental, do mundo inteiro, é a Constituição americana, de poucos artigos, uma grande Constituição. Então, quem influenciou a liberdade? Os batistas, que foram dantes perseguidos com o nome de anabatistas, depois com os separatistas, depois com os puritanos, que tornaram-se Igreja Batista no século XVI, século XVII, ali na Inglaterra, fugiram para a Holanda e se construíram a Igreja Batista em solo holandês. Depois, quando passou a perseguição, voltaram para a Inglaterra. Então, foram os batistas que organizaram, influenciaram a liberdade. Então, cada batista tem liberdade de fazer o que ele acha melhor. Claro que essa liberdade não é total, porque você tem limites. E o limite é a palavra de Deus, que limita a sua liberdade. 3 fatores contribuíram para a liberdade religiosa no mundo. 3 fatores. Primeiro fator é o testemunho histórico dos anabatistas sobre a convicção da liberdade de consciência. É importante entender isso. Gente, os batistas não são oriundos da Reforma Protestante. Os protestantes querem colocar esse apelido em nós, que somos protestantes, mas não somos. Os batistas não são protestantes. Eles vieram antes da Reforma. Ao longo dos séculos, grupos independentes, como cátaros, albigenses, valdenses e outros grupos extremos e equilibrados, reuniram-se num grupo de pessoas que chamou-se depois anabatistas. Ana, ré, batista, aquele que batiza de novo. Então, rebatizadores. Porque os anabatistas pregavam o batismo de crente. Uma criança, um bebê não pode ser crente, mas a partir de 10, 11, 12 anos pode. E os batistas, na pessoa dos anabatistas, criaram a convicção da liberdade de consciência. Eu sou livre para examinar a Escritura, livre para crer, livre para interpretar, livre para obedecer, livre para fazer qualquer coisa. E os batistas, depois, estenderam a liberdade para todas as religiões. John Smith, pastor, fundador dos batistas, fugiu para a Holanda, fundou lá, com a ajuda de Thomas Helves, advogado. Roger Williams, grande batista nos Estados Unidos, que foi perseguido numa noite nevada, obrigado a sair com seus pertences, mulher grávida e vários filhos, expulso da cidade de Rhode Island, e depois ele é acolhido pelos índios, e esse homem volta depois e prega sobre a liberdade religiosa. Quando eu vejo hoje um crente desejando queimar um templo umbandista, quebrar a imagem da Igreja Católica, fazer atentado contra o patrimônio privado de religiões, ele não é crente, ele não entende o que é isso. Nós não temos dificuldade com nenhuma religião. Todos têm liberdade de crer em quem eles quiserem, num rato, num gesso, num pau, numa pedra, num barro, numa vaca, num homem, mas vão para o inferno, escolheram o inferno. Nós temos que pregar o Evangelho para eles escolherem o céu e a pessoa bendita de Jesus. Mas eu não posso atacar, vilipendiar e maltratar alguém, porque esse alguém não é da minha religião. Se você faz isso, você não é batista. É importante entender isso, essa liberdade religiosa. Segunda coisa, o pensamento científico e o movimento filosófico iluminista, que colocou o homem no centro, mas, além de trazer o anticlericalismo contra a religião, trouxe a liberdade de pensamento, que de uma certa forma ou de outra nos ajudou. Hoje no Brasil não tem liberdade de consciência e liberdade de pensamento.
Se você criticar as urnas eletrônicas, você será processado e posteriormente preso. Se você disser que gosta de um determinado candidato, você pode também ser preso. No Brasil hoje não existe democracia. Não estamos na liberdade. A liberdade, vou dar um exemplo a você. Uma mulher esquerdista pichou um monumento, foi presa e solta no mesmo dia. Uma mulher de direita escreveu de batom na estátua do Supremo Tribunal Federal, pegou 14 anos de cadeia. Então não tem liberdade de pensamento no Brasil. Não tem liberdade de escolha no Brasil. Não tem liberdade de consciência no Brasil. Isso, um dia, se não mudar, vai chegar às igrejas. E quando chegar às igrejas vai ser uma tragédia. Porque, vou repetir a você, toda a expressão política socialista ou comunista, ela ama a supressão das religiões, especialmente o cristianismo, porque o cristianismo tem aquele lema: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João capítulo 8. É importante entender isso. Todos os experimentos comunistas e socialistas no mundo inteiro perseguiram as religiões. União Soviética, Vietnã, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela e outros experimentos no leste europeu que não deram certo. Por quê, pastor? Porque a cosmovisão comunista é contra a cosmovisão cristã. O comunismo exige adoração ao Estado e o cristianismo adoração a Jesus Cristo. O comunismo exige lealdade ao Estado e o cristianismo exige lealdade a Cristo. Então é importante entender isso, para você compreender. Então, segundo esse pensamento científico, juntamente com o testemunho histórico de Ana Batista, sua convicção da liberdade de consciência, moldou essa liberdade religiosa no mundo. E o terceiro, a causa, a divisão do cristianismo em denominações e o pluralismo religioso. É pluralismo, esqueci de colocar o L aí. Vai me perdoando. Bem, gente, você uma vez já deve ter comentado com algum irmão da igreja: ah, como seria bom se toda a igreja fosse unida. Assembleanos, batistas, presbiterianos, metodistas, calvinistas, reformados, pentecostais, neopentecostais, Universal do Reino de Deus, do Ageno Duque, do Valdemiro. Será que seria uma boa a sua igreja? Foi a denominação, o denominacionalismo, que trouxe liberdade religiosa. É importante você entender isso. Esse pluralismo religioso trouxe liberdade religiosa. Há bem pouco tempo atrás, cada cidade do Nordeste só tinha 2 igrejas, uma católica e uma Assembleia de Deus. Hoje tem a Missão à Luz, tem a Igreja Batista, tem Filadélfia Pentecostal, tem Presbiteriana, tem isto, tem aquilo. Isso é bom porque leva a uma pluralidade religiosa que pode levar a uma união ou não, ou pode levar a um fator desagregador, mas o importante é que o cristianismo cresceu exponencialmente com as denominações. Então nunca mais você diga que é ruim as denominações, porque você escolhe. Imagina aí você, o pessoal de Malta aí, o pessoal de Malta. Imagina o pessoal de Malta aí, o pessoal de Garaci, o pessoal de Monteiro. Se só tivesse em Monteiro a Igreja Católica e a Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, você ficar em qual igreja? Nenhuma, não é? Você que é batista, não ia ficar em nenhuma. Então, é importante. Exatamente. Isso, por isso que é importante as denominações, que a gente, quando é novo convertido, a gente fica triste. Ai, meu Deus, é tanta briga, é tanta confusão, porque quando eu me converti com 18 anos, e quando eu me converti, eu passei a estudar a Bíblia e passei a brigar com os meus irmãos assembleanos, com meus irmãos presbiterianos, e eles brigavam comigo, briga sadia, nada de xingamento, briga saudável. E hoje em dia você vai para a internet, você dá uma opinião, você é cancelado e xingado. Eu já fui cancelado demais na internet.
por dar a minha opinião. Então, o histórico anabatista, o iluminismo e as denominações cristãs favoreceram o crescimento e a liberdade religiosa. No Brasil, a primeira Constituição do Império, de 1924, reconhecia a Igreja Católica como religião oficial, mas permitia o exercício de outras religiões sem ter a fachada de religião, sem ter cruz, sem ter torre, sem ter sinos. Tem que ser praticada numa casa. Você entende agora porque a Igreja Batista não tem cruz no Brasil e lá nos Estados Unidos tem cruz? Você entende porque igrejas Assembleia de Deus no Brasil não tem cruz e lá na América tem cruz? Porque todos os imigrantes que vieram para o Brasil trabalhar, com Pedro I, depois com Pedro II, foi-lhes permitido exercer sua religião dentro de uma casa com porta fechada. Você sabe por que a Assembleia de Deus tem culto e porta fechada? Sabe por quê? Por causa da Constituição de 1924. E também porque o pessoal jogava pedras dentro do templo, quebrava janelas. A perseguição no Império foi muito cruel contra o cristianismo protestante e missionário. A Constituição... Então, pastor, isso não é tão distante da nossa realidade. A Igreja Presbiteriana de Monteiro, ela é a igreja mais antiga da cidade. E conta a história, ela tem até relatado a história dela em um dos livros das igrejas perseguidas do Brasil, que a igreja levantava uma parede no dia. À noite, os fiéis católicos iam e derrubavam. O padre declarou em praça pública que todos os que iam se convertendo à nova seita, era proibido os comerciantes locais venderem. A Igreja Batista de Monteiro, quando foi comprar o terreno da cidade, teve que comprar a convenção em pessoa física, porque não podia comprar porque o terreno pertencia à Igreja Católica. E quando o padre passou em frente à igreja, quando se estava construindo, quando ele viu a fachada, ele chegou a dizer que preferia ter vendido para um bordel do que para uma igreja evangélica. É uma estupidez gigantesca. Eu vou contar um testemunho rápido que aconteceu em 90, na cidade de Picuí. Eu estava com minha família, eu, minha esposa e meu filho de 1 ano, o pastor Rony, estávamos lá. E minha avó morreu nesse período. E minha avó morreu batizada nas águas na Assembleia de Deus. E foi velado em nossa casa. Nossa casa era ao lado da Igreja Católica. Em dado momento do velório, chegou o padre e disse assim: eu vim fazer a extrema unção, rezar pela alma de Dona Beatriz. Eu olhei para ele, atônito, e disse assim: o senhor vai fazer o que mesmo? Não, vim rezar pela alma de Dona Beatriz. Falei: ela já está salva, porque ela creu no Senhor Jesus. O senhor, por favor, não faça isso. Pode ficar, mas não faça isso. Ele disse: eu vou fazer, ninguém me impede. Falei: quem impede você sou eu, do seu padre. Sai da minha casa, retire-se agora mesmo, sai da minha casa. E ele saiu. Ele pegou a difusora da Igreja Católica e pediu: fiéis católicos de Picuí, peço a vocês, em nome de Deus, que vocês não vendam, nem comprem, nem tenham relações comerciais e da sociedade com este herege que eu fui expulso da casa dele. A Igreja Católica fez um boicote à minha família. Nós só não passamos fome porque uma colega minha de infância, do jardim de infância, era empresária e vendia feira para nós. E a mulher da Assembleia de Deus, na época do Sarney, ela dava o leite para as crianças pobres. E ela colocou a gente, que não era pobre, só para o meu filho não passar necessidade de tomar leite. Foi ali que Deus me chamou para o ministério, de volta, porque eu tinha abandonado o ministério, e preparando um seminário teológico. 30 de setembro de 1990. Voltei para o ministério e saí de Picuí, voltei para São Luís, lá onde me formei, começou minha trajetória como pastor lá em São Luís do Maranhão. Mas em 1990, uma família foi perseguida
por não permitir que o padre realizasse os ofícios dos mortos católicos sobre uma pessoa que era crente, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Olha, a Igreja Católica não mata a gente porque tem a lei. Se eles pudessem, eles matavam. Cuidado com a Igreja Católica. É uma igreja falsa, nefanda, maligna e não tem parte com Deus. Porque até hoje persegue. Persegue mesmo. Então, pregue o Evangelho para salvar os católicos, para se converterem e crerem em Jesus. E eu moro em Patos, o berço da perseguição religiosa. É só vocês pesquisarem. Frei Damião mandou queimar a igreja presbiteriana da Irineu Joffre, no São Pedro de 1958. O exército caicó foi chamado para interpelar a multidão que queimou a presbiteriana, foi queimar a batista, foi queimar a pentecostal. Só não queimaram porque na batista um crente deu um tiro na perna de um, e na pentecostal os católicos viram uns anjos com espadas de fogo guardando a pentecostal. Relatos de católicos, não é relato de crente, não. Tem aí, pode pesquisar. A Igreja Católica não é essa boa mocinha como você acha, não. Por isso que eu digo a você, eu não sou ecumênico. Eu sou cristão batista, mas não sou ecumênico. Mas o seu relato é muito importante porque a perseguição na parede foi muito grande. Então, é por isso que a igreja evangélica não tem cruz nem tem fachada de igreja no Brasil. A Constituição de 1891 desestatizou a Igreja Católica, afirmando a liberdade religiosa. Você sabia que os padres eram funcionário público? Quem sabia que o padre no Brasil Império era funcionário público? Levante aí a sua mãozinha aí. Quem sabia? Ninguém sabia? Oi? Eu não sabia, não. Pronto. No Brasil Império, os padres eram funcionários públicos. Não recebiam da Igreja Católica. Recebiam do governo federal, governo monárquico de Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, certo? Só foi na Constituição de 1891 e só foi com Getúlio Vargas, muito tempo depois, 30 anos depois, ele acaba com esse soldo que a Igreja Católica recebia para os padres. Por isso que ela tem grande poder, templo, terreno bom e coisa grande. É por isso. Católico não dá dízimo não, meu irmão. Católico não é ofertante não. Católico é amarrado. Católico dá 10 conto de dízimo. Onde é o dízimo de 10 reais? Você ganha 100? Ah, eu dou 20 reais, pastor. Você ganha 200? Eu conheço um empresário aqui em Patos, católico, doente, que ele é rico. Sabe quanto ele dá por mês de igreja católica? 50 reais. Ele dá uma oferta, ele dá o dízimo. Se a igreja católica viver só de dízimo, tinha fechado as portas. Vive de venda de batismo, venda de casamento, venda de missa de 7º dia, 30º dia, missa de 6 meses, missa de 1 ano, missa de ano, por aí vai. Eles arrecadam assim, ok? Agora, na Constituição de 88, está no artigo 5º, incisos 6, 7 e 8, inviolabilidade de liberdade de consciência, crença, livre exercício de cultos e o direito à objeção de consciência e assistência religiosa. O que é isso, objeção de consciência? Eu não vou fazer porque eu não sou católico, eu não vou fazer porque eu não sou evangélico, é objeção de consciência. Artigo 19, o Estado é laico, é neutro. Imunidade tributária, os templos de qualquer culto são imunes a impostos, protegendo a materialidade e as atividades religiosas. Isso é a Constituição de 88, que garante liberdade para nós. A liberdade religiosa está calcada em outro princípio, a separação entre igreja e Estado, que é o pilar fundamental da liberdade religiosa. O Novo Testamento ensina obediência ao Estado. Romanos 13. Vamos ver Romanos 13. E é muito importante esse texto de Romanos 13, para a gente entender. Abra na sua Bíblia para acompanhar. Romanos capítulo 13. Diz assim: toda alma está sujeita às autoridades superiores,
porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistirão sobre si mesmo a condenação. Porque os juízes, isto é, magistrados, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer autoridade? Faze o bem, terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que ele faz mal. A quem honra honra. Ok? Então é importante entender isso. Toda alma está sujeita à autoridade.